Sabe quando foi que essa data ela foi criada? Quem é que conhece a história do Dia das Mães? Alguém já ouviu falar? O Dia das Mães ele foi criado em 1907. Uma moça havia acabado de perder a sua mãe lá nos Estados Unidos. E ela ficou muito abalada, assim, muito traumatizada. E aí as amigas dela ficaram muito condoídas com a situação dela e tiveram uma ideia. Disseram, Jane, chamaram ela para a igreja e disseram, olha, nós vamos fazer uma confraternização, nós vamos fazer uma homenagem para sua mãe que faleceu. Você topa ir para a igreja para receber essa homenagem? Ela concordou, desde que essa homenagem fosse tanto para a mãe dela, como para as outras mães das pessoas que estavam na igreja e das mães que haviam falecido. E aí fizeram essa homenagem para a mãe dessa mulher. E aí naquele ano eles fizeram, no outro ano também começaram a fazer, e aí outras igrejas também seguiram o exemplo dessa, até que em 1914 o governo criou aí a data comemorativa do Dia das Mães nos Estados Unidos. E aqui no Brasil o Dia das Mães foi tornado oficial em 1932. E há 91 anos, todos os anos, nós celebramos aí o Dia das Mães. Mas o que é que a Bíblia tem a dizer sobre esse dia? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre o papel de uma mãe, sobre a importância que ela tem na vida de cada um de nós? Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá para o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios é bem no meio da Bíblia. Depois de Salmos, à direita já é Provérbios. Quem tiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Quem achou diz amém. Amém. Pronto, vamos ler. Só um pouquinho. Diz assim: Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Quem escreveu esse verso foi o homem mais sábio que já existiu, o homem mais inteligente da face da terra. Qual era o nome dele? Salomão. Salomão foi o homem mais inteligente de todos os tempos. E esse livro de Provérbios é o livro que tem os conselhos mais sábios que você já vai ouvir na vida. E aqui, para começar esse livro de Provérbios, ele já começa dizendo: ouça o conselho do seu pai e a instrução da sua mãe. Sabe, quando o Salomão descreveu isso aqui, ele estava falando da sua experiência própria. Toda a base que Salomão tinha para ser aquele rei bom que ele foi, veio do seu pai e da sua mãe. Ele aprendeu com o rei Davi e com a sua mãe Batseba. Sabe, a vida de Davi é uma vida cheia de experiências, como vocês conhecem a história de Davi, do rei Davi. E ele com Batseba, eles pecaram, sofreram as consequências do seu pecado, se arrependeram. E depois que eles se arrependeram, Deus fez com que Salomão nascesse, como uma bênção para aquele casal. Então a experiência de Davi e Batseba foram de grande lição para Salomão. E aí ele escreveu esse livro maravilhoso que foi o livro de Provérbios. Então, ao longo de toda a Bíblia nós encontramos histórias maravilhosas sobre mães. Acho que na mente de vocês deve estar passando várias histórias. Eu acho que vocês conhecem a história de Ana. Quem conhece a história de Ana na Bíblia? Todo mundo conhece a história de Ana. Ana era aquela mãe que orava. Era uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos de jeito nenhum, e orou muito a Deus, pedindo um filho a Deus. E ela disse que esse filho que ela ia ter, ela ia dedicar inteiramente ele para Deus. É raro alguém pedir uma coisa para depois devolver essa coisa para Deus. A maioria de nós pede coisas apenas para satisfazer o nosso desejo. Mas Ana não tinha filhos, e o filho que ela ia ter, se Deus desse, ela ia devolver para Deus, para servir diante de Deus. E esse filho que Deus deu a Ana se tornou o profeta Samuel. Então a história de Ana é de grande exemplo para cada um de nós. E outra história bastante conhecida é a história de Sara. Quem conhece a história de Sara, a mulher de Abraão? Alguns aqui conhecem a história de Sara. Sara foi aquela mãe impaciente. Deus tinha prometido para Abraão que Sara ia ter um filho. Mas Sara também era estéril, ela não podia ter filhos. E aí o tempo foi passando e esse filho não chegava. E aí ela decidiu apressar o tempo de Deus. Ela não soube esperar pelo tempo de Deus. Mas mesmo assim, com idade avançada, com já perto de 90 anos,
Deus deu esse filho a Sara. Sara, bem velhinha, teve ali aquele filho que Deus tinha prometido. Então nós conhecemos a história de uma mãe que ora, a história de Ana. Conhecemos a história de Sara, aquela mãe impaciente que teve que aprender a esperar o tempo de Deus. E tem outras histórias de mães na Bíblia. Tem a história de Agar. Agar era serva de Sara. Agar era aquela serva que se deitou com Abraão, teve aquele filho, que era o nome dele, Ismael. E ela, no começo, ela se achava diante da sua senhora, porque ela tinha filho e a sua senhora não. Até chegar ao ponto em que Abraão teve que mandar Agar e seu filho para o deserto. E lá no deserto, os dois começaram a passar fome, Agar e o seu filho. Ela começou a morrer de fome e Ismael estava já à beira da morte. E aí ela orou a Deus e Deus fez sair uma fonte de água no deserto e os dois conseguiram sobreviver. E o filho de Agar também se tornou uma grande nação. E assim, a Bíblia é cheia de história de mães maravilhosas, de mães que enfrentaram de tudo, mas que foram abençoadas por Deus. Mas hoje, irmãos, eu queria falar sobre duas mães, queria fazer um paralelo entre duas mães na Bíblia. Duas mães, duas mulheres que eram de origem humilde, elas eram pobres. Parecia que elas não tinham importância nenhuma, mas Deus deu a elas uma missão muito especial. Vamos lá para o livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 2. Essa mulher é aqui do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, segundo livro da Bíblia. Vamos ler o verso 1 e em seguida o verso 2. Diz o seguinte: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Mas escondeu esse menino por quê? Vamos ler o capítulo 1, verso 22. Na mesma página. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Aqui é a história do nascimento de quem? De Moisés. Moisés, ele é filho de Joquebede. E quem era Joquebede? Era apenas mais uma mulher no meio do povo de Israel. Ela não era uma mulher rica, ela não era uma mulher de grande importância, de grande prestígio, ela era uma mulher comum. Ela tinha 2 filhos com seu marido, era uma mulher simples. E ali ela tem esse filho, e no momento que ela tem esse filho, o faraó dá um decreto: todos os meninos recém-nascidos devem ser jogados no rio, tanto para morrerem afogados, como para serem estraçalhados pelos crocodilos. Agora imagine que você é Joquebede, imagine que você é escrava a vida toda, e agora você tem o seu filho. E aí no momento que você tem esse filho, agora você recebe um decreto que é para o seu filho morrer. Imagine como deve estar a sua cabeça nesse momento. Vamos continuar lendo a história. Nós vimos aí que esse filho nasceu e ela escondeu esse filho por 3 meses. Vamos ver agora o verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele um menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. E a história continua. A irmã de Moisés estava acompanhando ele de longe. Ela apareceu e sugeriu para que a princesa desse aquele menino para a mãe criar. E ali a princesa concedeu, e Moisés foi criado pela mãe até os 12 anos. Essa é a primeira história. Agora vamos ler uma segunda que é bastante conhecida também. Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus,
capítulo 1. Ou melhor, capítulo 2. Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, vamos ler o verso 18 em diante. Essa segunda história também é muito importante para a gente aprender. Mateus capítulo 1, do 18 em diante. Diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Novamente aqui nós vemos uma mulher pobre, uma moça, virgem e que era noiva do seu marido. Mas o anjo do Senhor apareceu para ela e disse que dela ia nascer o Messias, o Filho de Deus. E aí o Espírito Santo veio sobre ela e ela ficou grávida de Jesus. Agora imagine o escândalo para a sociedade, aquela moça virgem, pobre, camponesa, agora grávida. As pessoas começaram a olhar ela de forma julgando ela. E ela começou a ter ali uma vida um pouco difícil. Mas aí, olha o que aconteceu. Verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o restante da história também vocês conhecem. Por causa de um recenseamento, de um censo que estava acontecendo, José, Maria e o bebê tiveram que ir para Belém. Jesus nasceu lá em Belém, e lá nessa cidade o rei Herodes mandou um decreto. Ele ficou sabendo que o Messias estava para nascer naquela noite, e ele mandou um decreto para que os soldados fossem e matassem todos os meninos recém-nascidos de Belém. Mas aí o anjo de Deus apareceu e disse para José, alertou José do que estava acontecendo, e José pegou Maria e Jesus e fugiram para o Egito. Duas histórias, no Antigo e no Novo Testamento, duas mães muito parecidas, que nós podemos aprender 3 lições. Ambas as mães eram mulheres simples, que podiam se achar insignificantes, achar que o trabalho delas, o perfil delas como mãe, não ia importar para nada. Mas Deus usou elas para uma missão muito especial. Então você, mãe que está aqui, você pode achar que a sua função, o seu papel como mãe, pode não ser muito significativo, mas Deus está lhe dando uma missão muito especial. Através do seu filho, da sua filha, Deus quer trazer grandes bênçãos para a humanidade e para a sua vida. Amém? Amém. Uma outra lição que nós podemos aprender é que ambos esses filhos, eles correram risco de vida. Mas tanto para Joquebede quanto para Maria, Deus protegeu esses filhos. Então, mãe aqui que está presente, Deus promete proteger os seus filhos. Deus promete recompensar a sua fé. Deus promete guardar a sua família, desde que você confie os seus filhos nas mãos dele todos os dias. Amém? Amém. E uma última lição que a gente aprende nessa história. Joquebede cuidou de Moisés. Depois que a princesa devolveu Moisés para ela, Joquebede cuidou de Moisés até os 12 anos de idade, até que ele foi para o palácio ser o príncipe do Egito. O que foi que Joquebede fez com Moisés durante esses 12 anos? Ela educou ele da melhor maneira que ela podia. Ela dizia: meu filho, você foi salvo não por acaso. Deus tem um plano para você. Um dia você vai ser o libertador desse povo. Um dia Deus vai usar você para tirar o nosso povo daqui e nos levar para uma terra melhor. Você tem um propósito. Meu filho, um dia você vai para aquele palácio, você vai ser um egípcio. Mas quando você estiver lá, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça do povo que você pertence. E acima de tudo, não se esqueça do Deus dos seus pais e do Deus da sua mãe. Quando você chegar lá, vai ter milhares de deuses para você adorar. Mas lembre-se do Deus que eu ensinei você a adorar. Então, Moisés passou aqueles 12 anos sendo educado todos os dias por Joquebede. E quando ele chegou lá no palácio, ele se destacou entre todo mundo por causa da sua adoração a Deus. Ele se tornou um príncipe poderoso,
Todo mundo gostava de Moisés, todo mundo idolatrava Moisés e via que ele tinha uma coisa diferente. Mas o que era que Moisés tinha de diferente? A educação que ele recebeu desde a infância por parte da sua mãe. E aquela consciência que a mãe dele colocou nele na infância tornou ele um dos maiores líderes do povo de Deus que tem na Bíblia. E Jesus, o nosso Salvador, Maria educou Jesus também durante a sua infância. Mas você pode pensar assim, mas Jesus era Deus, Jesus devia saber de tudo. O que é que Maria tinha para ensinar para Jesus? Jesus, quando ele se fez homem, ele se esvaziou da sua divindade. Quando ele era bebê, quando ele era criancinha, ele não sabia de nada. Então tudo sobre Deus, tudo sobre a Bíblia, quem ensinou para Jesus foi Maria. Maria pegava os rolos dos livros da Bíblia e ensinava tudo para Jesus. Dizia, olha, você é o Salvador. Um anjo apareceu para mim e disse que você seria aquele que tirar os pecados do mundo. Você é o Salvador. E apontava, olha meu filho, essas são as profecias que falam de você. Esse profeta aqui falou sobre o seu ministério. Um dia você vai exercer o seu ministério. E educou Jesus durante a infância toda. E Jesus tem uma educação diferente de todos os meninos da sua idade. Os meninos da sua idade iam para a escola dos rabinos. Aprendeu o que os rabinos ensinavam. Mas eles não levavam a sério esse ensino. Jesus era educado em casa por Maria. Por Maria e em meio à natureza. E Jesus era uma criança diferente das outras. Enquanto as outras faziam bullying, enquanto as outras eram violentas, enquanto as outras zombavam de Deus, zombavam daquilo que elas aprendiam lá na escola, Jesus era diferente. Jesus ficava com os pobres, Jesus sentava-se com os mendigos, sentava-se com os aleijados, com as pessoas que eram desprezadas, discriminadas, e todo mundo gostava de estar perto de Jesus. E sabiam que ele tinha algo diferente, por quê? Por causa da educação que a sua mãe lhe deu. Amém? Amém. Então, amigos, diante de nós, diante de vocês, mães, está um dever, uma missão especial, está uma missão extraordinária. E eu quero ler com vocês agora uma frase de Ellen White que vai falar justamente sobre isso. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino dos seus filhos. O que eles vão ser no futuro, o que eles vão ser desde agora, está nas suas mãos. Pode passar. Ela trata com mentes em desenvolvimento, trabalhando não somente para o tempo, mas para a eternidade. Você não está criando seus filhos apenas para eles serem bons cidadãos do Brasil. Você está criando seus filhos para serem bons cidadãos do céu. Amém. Você está criando uma família, você está criando pessoas, indivíduos, para irem morar no céu. Esse é o interesse de Deus. Vamos continuar lendo? Você está a semear sementes que frutificarão, quer para o bem, quer para o mal. O que você diz, a forma como você age, está plantando pequenas sementes, que no futuro vão redundar para o bem ou para o mal. Coloque isso na sua mente. Vamos continuar lendo? Que toda mãe sinta serem inapreciáveis os seus momentos. A sua obra será provada no dia solene do ajuste de contas. Lá no juízo, no dia que Deus estiver diante de cada um de nós, Ele vai pedir contas do que você fez com seus filhos. E olha o que vai acontecer lá no dia do juízo. Vamos ver, olha. Serão constatados então que muitos dos fracassos e crimes de homens e mulheres resultaram de quê? Da ignorância ou negligência daqueles cujo dever era guiar os pés infantis no caminho direito. Quando forem analisar a história de um bandido, de um assassino, de uma pessoa que fez mal à sociedade, que desrespeitava os professores, de uma pessoa que se tornou um delinquente na vida, que prejudicou a sociedade, Deus vai olhar, vai mostrar o registro da vida daquele cidadão e vai ver que na infância teve um pai e uma mãe negligente. Alguém que deixou a educação deles de lado, que terceirizou a educação dele para os outros e não se preocupou em ensinar a eles o que era certo. Lá no dia do juízo é isso que vai aparecer. Mas não vai ficar apenas esse quadro negativo, vai ter um quadro positivo também. Pode passar. Será visto então que muitos que têm abençoado o mundo com a luz do gênio da verdade e santidade devem os princípios que foram a mola mestra da sua influência e êxito a uma mãe cristã que orava. E quando Deus mostrar os exemplos positivos de pessoas que fizeram a diferença na humanidade, quando Deus mostrar
pessoas que foram boas, pessoas que contribuíram para a comunidade, para a sua família, pessoas que foram exemplo para os demais. Atrás dessas pessoas vai estar ali a figura de uma mãe que orava por eles todos os dias antes de dormir. Que várias vezes a criança abria a porta do quarto, lá estava aquela mãe ajoelhada no pé da cama, orando pela vida deles. Então, irmãos e amigos, esse vai ser o retrato do dia do juízo. E Deus quer que você esteja nesse grupo aqui. Que os seus filhos sejam apresentados como troféus diante do universo. E que um dia você possa dizer diante de Deus o que está lá em Isaías capítulo 8. Em Isaías capítulo 8 a gente termina. Vamos terminar com esse texto. E que essa frase aqui você possa dizer diante de Deus e diante do mundo todo. No meio da Bíblia tem o livro de Isaías. Vamos ler? Isaías capítulo 8, verso 18. Isaías 8, verso 18. Guarde bem essa frase. É essa frase que você vai dizer diante de Deus. Vamos ler? Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, com sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Amém. Você vai chegar diante de Deus e vai dizer: está aqui os filhos, Senhor, que o Senhor me deu quando eu estava lá na terra. Eu eduquei eles, eu criei eles no teu caminho, e hoje eles estão aqui salvos diante do Senhor. Eles são os troféus da minha vida, eles foram a razão da minha existência. Qual é a mãe hoje que quer tomar essa decisão na sua vida e que quer lá no dia do juízo dizer isso diante de Deus? Vamos ficar de pé? Vamos fazer a oração e dedicar a vida de cada um de nós nas mãos de Deus? Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por essas histórias maravilhosas que encontramos em tua palavra. Dá, Senhor, a cada mãe que está aqui a coragem de Joquebede, a fidelidade de Maria, a persistência de Ana, e que nós possamos aprender, Senhor. Cada mãe aqui possa aprender com esses vários exemplos que tem em tua palavra. Amém. Ajuda, Senhor, dá força para cada mãe aqui, para educar os seus filhos no caminho certo, para que quando eles estiverem diante do Senhor, eles estejam salvos. Sim, Deus. Para que elas apresentem aos seus filhos como troféus, como uma recompensa pelo seu serviço aqui na terra. Amém, Deus. Faz, Senhor, que elas entendam que o amor delas é igual ao teu. Sim, De todo o tipo de amor que existe aqui na terra, somente o amor de mãe pode ser comparado ao teu amor. verdade. Então dá a elas, Senhor, o mesmo espírito que o Senhor teve ao entregar o seu filho para morrer no nosso lugar. Amém. Que esse dia das mães não seja como qualquer outro que elas já viveram. Que a partir de hoje elas tomem esse compromisso na sua vida. Amém. Fica com elas e dá-nos uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.